Aleluia. Você é muito bem-vindo à casa do Senhor, amém? Quem está feliz aí, dá um glória bem forte. Aleluia. Eu estou feliz, irmãos, muito feliz em estar na casa de Deus. Não há outro lugar onde eu queria estar nessa noite, senão aqui, na casa do nosso Senhor, junto dos meus irmãos. Então não tem outro lugar, amém? Gente, em relação ao livro, as pessoas têm dado um retorno, assim, um feedback muito bacana, muito positivo. Então, se foi tão bom para você, se abençoou tanto sua vida, dá de presente para alguém. Aleluia. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Está em Lucas. Lucas capítulo 15. Quem está comigo aí? Dá um aleluia. Versículo é o 8. Então, Lucas 15, versículo de número 8. Amém? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Você pode fechar os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, toma, Senhor, nessa noite, cada um dos teus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Deus, nós te louvamos, Senhor, por cada um que aqui se encontra e por aqueles que podem nos acompanhar, ó Deus, através da transmissão. E que o Senhor, ó Deus, venha falar tão alto, ó Deus, que nenhuma outra voz possa ser ouvida, senão a do Senhor, ó Pai. Tome a minha vida nas tuas mãos, que o Senhor me dê graça, que o Senhor tenha misericórdia e eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, no meio do teu povo. Pai Santo, que ao final dessa reunião, nós possamos sair daqui muito melhores do que chegamos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o valor de uma dracma. É interessante que esse texto ele se encontra em Lucas 15. Lucas 15 ele vai contar 3 parábolas. Tem a parábola da ovelha perdida, onde uma ovelha se perde e o pastor revira céu e terra para achar essa ovelha. Tem a parábola das dracmas, que nós vamos falar um pouco dela, e a parábola do filho pródigo, onde o filho vai embora, se arrepende e volta para a presença do pai. As 3 parábolas, elas são parecidas, elas não são iguais, elas estão no contexto de achar algo, ou achar alguém que está perdido. Só que existem algumas diferenças aqui. O filho pródigo, ele se arrepende e volta. O pai não vai atrás do filho pródigo. Por quê? Porque ele foi embora porque ele quis. Cabe a ele voltar. Aí nós também temos a ovelha perdida, onde o pastor vai atrás dessa ovelha. Por que o pastor ele vai atrás? Porque a ovelha se perdeu por inocência. Então ela vai atrás. E a parábola das dracmas, que essa mulher revira a casa atrás daquela dracma. Por quê? Porque ela perdeu a dracma por irresponsabilidade ou por descuido por parte dela. Agora vamos entender, irmãos, que esse texto está dentro do livro de Lucas. O livro de Lucas é um livro que eu não posso tirar o texto do contexto do livro, e é um livro que ele vai falar bastante sobre a humanidade de Jesus, e a nosso respeito, o livro de Lucas fala muito sobre batalha espiritual. Não tem nenhum livro. Por favor, tire esse eco, porque eu não aguento ele. Não tem nenhum livro que fala tanto de batalha espiritual dos evangelhos como Lucas. E não tem nenhum livro que fale tanto de humanidade. Você vai ver, o livro de Lucas fala de dinheiro mais do que os outros.
porque essa é uma batalha que nós travamos. No livro de Lucas está escrito que não se pode servir a Deus e as riquezas. Então esse texto aqui está dentro do contexto do livro, que é um contexto de guerra, é um contexto de batalha espiritual. Pastor, não consigo ver esse contexto numa mulher que perdeu um negócio que eu não sei nem o que é. Vamos entender, se você tiver um pouquinho de paciência, até o final dessa reunião, Deus vai ter falado contigo de uma forma poderosa. O que é uma dracma? Irmãos, uma dracma era uma moeda grega, que era moeda similar ao denário romano. O denário é mais familiarizado para nós. O denário significava o salário, pagamento de um dia de trabalho. A dracma é a mesma coisa, só que no contexto grego. Amém? Então ela perdeu essa moeda, que não valia pouco dinheiro, valia um dia de trabalho. E é interessante, irmãos, que por que essa mulher procurou, por que era tão importante encontrar essa dracma? Se o Thales ele achar, eu tinha que ter falado com ele antes, mas eu não falei, mas a internet é uma bênção por isso. Se ele encontrar uma figura aí de uma mulher usando as dracmas, vocês vão ver, ele vai projetar aí quando ele encontrar, vai estar bem fácil de achar. Irmãos, quando um homem, ele se comprometia com a mulher, na tradição judaica, em noivado, ele dava para ela um presente, que era uma espécie de colar contendo 10 dracmas. E a mulher ela usava esse colar tipo na cabeça, assim. E esse colar simbolizava o compromisso que existia entre os dois. Era uma espécie de aliança, de compromisso. Era uma espécie, hoje se usa muito, anel de noivado. Existia essas dracmas. Então a mulher, quando ela saía na rua, com aquelas dracmas na cabeça, ela estava dando um recado para o mundo, que ela tinha um compromisso firmado com alguém. Amém? Se ela saísse faltando uma dracma, ela estava envergonhando o seu noivo. Ela estava dizendo, em outras palavras, ela estava fazendo pouco caso daquele compromisso, porque ela ganhou algo de grande valor e ela fez pouco caso daquilo. E se ela saísse sem as dracmas, ela estava negando o seu compromisso, porque toda mulher que tinha um compromisso com um homem, ela usava essas dracmas. E aí essa senhorita perdeu uma dracma do seu colar, e agora ela não pode sair na rua sem antes encontrar essa dracma. Pastor, o que eu tenho a ver com a tradição judaica e com a mulher irresponsável que perdeu uma moeda e ela que se vire para achar a moeda dela? Eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. Em nome de Jesus, nós temos tudo a ver com isso. Levanta a mão. Só quem é noiva do Cordeiro. Levanta a mão, só quem tem um compromisso, quem tem uma aliança, quem tem um pacto, quem está aguardando o noivo chegar para nós estarmos juntos nas bodas do Cordeiro. Ah, irmãos, então esse texto tem tudo a ver conosco, porque simboliza, irmãos, existe algo na Bíblia chamado tipologia bíblica, e existe algo na Bíblia também chamado símbolos. Sempre que Jesus, ele conta uma parábola, essa parábola tem símbolos, e os símbolos sempre significam a mesma coisa. E não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui na igreja. Mulher simboliza a igreja. Então, se ele está contando uma parábola e ele está usando uma mulher nessa parábola, acredite, ele está de alguma forma querendo falar com a sua igreja. E a mulher que é noiva, aí é que é a igreja mesmo. E o noivo, que a parábola não fala dele,
mas ele é o principal personagem dessa parábola, porque o desespero dessa mulher em achar a dracma só se deu por causa do noivo. Ele é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, não usar a dracma, não usar o colar de dracmas simboliza negar o compromisso. Usar o colar faltando uma dracma, ou mais de uma, simboliza que eu não estou levando aquele compromisso a sério. Amém? Posso começar a pregar agora? Você já se habituou, já contextualizei para você. Você já chegou aí onde eu queria que você chegasse. A pergunta que eu quero fazer para a igreja é: onde estava a dracma perdida? Irmãos, quando Deus ele me deu essa palavra, eu só não dei pirueta porque a condição física não permite, mas deu vontade. Pensa numa coisa que eu tenho certa dificuldade, é quando eu tenho que pregar em congresso, em conferência. Por quê? Porque geralmente conferência tem um tema, e aí você tem que trabalhar nesse tema, e aí eu não tenho nenhuma garantia se Deus vai me dar uma palavra voltada para aquele tema. Mas sabe qual é uma coisa que eu aprendo de Deus? Deus ele sempre honra as lideranças que ele estabelece. Então, se existe um tema, ele deu um tema. E se foi ele que deu o tema, então ele vai dar um jeito. E eu estava refletindo um pouco sobre isso. E de repente, esse texto me veio à mente. E eu fiz a pergunta que de repente um de vocês fizeram. Que com uma coisa tem a ver com a outra. Irmãos, tem a ver que existe uma dracma perdida na sua casa. E você precisa achar essa dracma. Faz parte do meu compromisso com o noivo. Encontrar essa dracma. Essa dracma está lá. Ela está perdida. Eu posso ter deixado de orar por ela, eu posso ter deixado de procurar por essa dracma, eu posso deixar de ter dado atenção para essa dracma, mas uma coisa é certa: ela está dentro da minha casa e cabe a mim e mais ninguém encontrar essa dracma, porque o noivo confia que eu vou encontrá-la e vou sair na rua com o meu colar de dracmas completo. Amém? Então existe um Deus todo-poderoso, que Ele é Senhor dos céus e da terra, e Ele está contando comigo, porque existe uma dracma, existe uma joia de grande valor perdida naquele lugar. Irmãos, quando eu li esses textos em outras oportunidades, eu sempre achava estranho, porque a mulher ela encontra a dracma, e o que ela faz quando ela encontra a dracma? Ela chama as amigas, ela faz uma festa. Encontrei a minha dracma, e eu li aquilo e ficava pensando: meu Deus, porque ela achou uma moeda. Isso é vontade de fazer um churrasco, véio. Só porque achou uma moeda, tem que chamar todo mundo, fazer uma festa, mas ela chama todo mundo, porque agora ela não é mais uma noiva que desonra, agora não é mais uma noiva que ela nega o compromisso, agora ela não é mais uma noiva que está indiferente às vontades do seu noivo, ela voltou a ser aquela noiva que está com seu colar completo. Amém? Eu não sei se Deus ele já está falando contigo, e a gente já pode começar a orar, mas eu ainda queria falar mais algumas coisas a respeito, irmãos, desse compromisso. Vamos ler um texto? Está em Mateus capítulo 6. Amo esse texto é tremendo, ele é lindo. Versículo de número 21. Aleluia. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, aquela mulher, ela poderia tentar explicar para o seu noivo que ela perdeu a dracma, ou que de repente ela foi roubada. Tentar mostrar para o noivo que não foi culpa dela. Ela deixou guardada, mas alguém na casa dela atrapalhou e acabou perdendo aquela dracma. Ela poderia pensar em outras alternativas, mas onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. E o tesouro daquela mulher estava dentro da casa dela, perdido em algum lugar, mas o tesouro dela estava dentro da casa dela. E onde estiver o meu tesouro, estará também o meu coração. Eu preciso saber, irmãos, onde é que está o seu tesouro.
Aquilo que eu amo, eu valorizo. E aquilo que eu valorizo, eu priorizo. Então, aonde está o meu tesouro? Pastor, meu tesouro é o meu ministério dentro da igreja. Você não vai ver canto nenhum na Bíblia falando que esse deve ser o seu tesouro. O meu tesouro é o meu trabalho, que eu sustento a minha família. Você não vai ver nenhum lugar na Bíblia falando que isso é o seu tesouro. Vamos ler um outro texto? 1 Timóteo. Irmãos, está doendo, está duro. A pregação não é dura, o texto aqui é. 1 Timóteo 5,8. Olha o que Paulo está falando para o Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o não crente. Para um pouco e pensa. Imagina uma pessoa que não tem Jesus. Imagina uma pessoa que não está nem aí para Jesus. Imagina uma pessoa que tem negado o Evangelho. Imagina uma pessoa que não quer saber de nada que seja relacionado a Deus. Como é que Deus olha para essa pessoa? Aí vem o apóstolo Paulo e fala para Timóteo que aquele que não tem cuidado dos seus, aqueles a quem Deus tem confiado, negou a fé e é pior do que essa pessoa que eu acabei de descrever. É pior do que o não crente. Fala assim: meu Deus, pastor, para com isso. Eu preciso parar para refletir um pouco. Eu preciso parar para olhar um pouco aquilo que eu chamo de prioridade. É interessante que aquela dracma estava dentro de casa. Ela perdeu a dracma dentro de casa. E é exatamente dentro de casa que a gente perde os grandes tesouros que o nosso Senhor Jesus tem confiado para nós. Atos 16:31 diz o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Como é que isso se dá, pastor? Eu me converto e aí a minha família vai ser salva automaticamente? Não. Sabe qual é o plano de Jesus para salvar toda a humanidade? É salvar uma pessoa em cada família. E aí ele confia que essa pessoa, pela sua mudança de postura, pela sua mudança de vida e pelas palavras de vida eterna que ela vai pregar, essa pessoa trará o resto da sua família para a presença de Deus. É promessa do Senhor. Se eu estou procurando essa dracma, é promessa do Senhor que eu vou achar. Pode demorar, pode ser difícil, pode estar muito escondido, mas se eu procurar, se eu insistir, eu vou achar. Amém? Existe uma promessa do Senhor para nós, mas eu preciso perguntar para mim mesmo: o que eu tenho feito com os tesouros que Deus tem confiado para mim dentro da minha casa? Eu tenho simplesmente virado as costas e saído de casa com a dracma faltando? Saiba que fazer isso é desonrar um compromisso. Saiba que fazer isso é insultar o noivo. Eu sei que é forte, mas olha o texto de Timóteo que eu acabei de ler. Negou a fé e é pior do que o não crente. Não sou eu que estou falando isso. Não fique chateado comigo. É a palavra de Deus. Eu estou somente lendo versículos, irmãos. Onde Deus ele começa a mostrar para nós que existe uma missão. E existe uma missão que ela é primária. Ela vem antes de qualquer outra. É a missão que eu tenho dentro da minha casa. E dessa meu Senhor Jesus não abre mão. Ele vai me cobrar no dia que eu me encontrar com Ele. Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:10 que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E nós vamos prestar contas de tudo que temos feito por meio do corpo. Nós vamos prestar contas para o noivo.
Ele vai querer ver aquele colar de dracmas completo. E o que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para mostrar? O que eu tenho para prestar contas para o noivo? Pastor, você está falando aí que Deus tem um tesouro na minha casa? É porque você não conhece. Ali tem nada de tesouro. Irmãos, de fato, é verdade, eu não conheço. Mas eu conheço grande parte de vocês. E sei que também não valia nada. E Jesus mudou a história. E eu me conheço. E sei que valia menos ainda. Mas Jesus, Ele transformou, Ele mudou a minha história. Então, aos meus olhos, pode parecer um vaso de barro, mas existe um tesouro escondido dentro do vaso de barro. Existe, o nosso Deus, Ele olha diferente do homem. Irmãos, se nós entendermos como Deus, Ele clama para nós fazermos algo, se nós entendermos qual é o olhar que Deus, Ele olha para as pessoas. Quando Samuel, ele foi ungir um rei para Israel, ele olhou para Eliabe, forte, bonito, valente, e falou: estou certo que estou diante do ungido de Deus. E Deus falou: Samuel, eu não olho como o homem olha. O homem olha a circunstância, o homem olha a aparência. Eu estou olhando além. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, irmãos. O teu Deus, o meu Deus, não olha para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa, para o meu marido da mesma forma que eu olho. Quando Ele olha, Ele vê um profeta. Quando Ele olha, Ele vê um missionário. Quando Ele olha, Ele vê um pastor, Ele vê uma pastora, Ele vê um ministro do Evangelho. Enquanto eu estou olhando para um bêbado, Ele está olhando para um missionário. Enquanto eu estou olhando para um endemoniado, Ele está olhando para um profeta. Enquanto eu estou olhando para aquela pessoa que blasfema, Ele está olhando para o pregador do Evangelho. Nosso Deus olha diferente. E eu preciso entender isso, irmãos. Quando a igreja começar a amar o que Deus ama e começar a odiar o que Deus odeia, o avivamento do Senhor vai chegar sobre a sua igreja. Nós precisamos, irmãos, olhar com os olhos de Deus. Quem tem um compromisso aqui com o noivo? Quem deseja honrar esse noivado? Quem deseja honrar e aguardar por essa vinda? Ele confia em nós. Amém? Irmãos, aquela mulher decidiu procurar. Decida procurar nessa noite, em nome de Jesus. E agora eu quero falar, para encontrar aquela dracma, ela fez 3 coisas. 3 coisas foram necessárias para que a dracma fosse encontrada. Amém? Vamos voltar para o texto? Vamos lá, Lucas 15. Pra você não achar que o pastor está forçando a barra, está viajando. Irmãos, isso aqui foi uma revelação tão extraordinária que eu quase não preguei, quase que eu quis guardar para mim. Para quando eu visse alguém pregando essa parábola, eu pensar assim: não é isso que Deus Ele quer dizer com esse texto. Irmãos, olha o versículo 9. Não, versículo 9... Não, versículo 8. Ou qual é a mulher? Irmãos, olha como é que Jesus começa o texto. Ele começa falando como se fosse algo muito óbvio. Porque é. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não faz todo o possível para achar? Não acende a candeia, vai à casa, procura diligentemente, é procurar com cuidado, insistindo em procurar até encontrá-la. Então, irmãos, preste atenção como Jesus ele começa esse texto. Quando ele fala assim, ou qual é a mulher que não faz isso? Ele está falando assim, gente, todo mundo faz. Qualquer mulher que perder a sua dracma, ela vai achar, ela não é louca. Por isso ele começa desse jeito. Ou qual é a mulher que perdendo a dracma, não vai fazer tudo para achá-la? Igreja do Senhor Jesus. Às vezes a gente não faz aquilo que o nosso Senhor considera óbvio.
Às vezes a gente não faz o dever de casa que o nosso Senhor considera que é a primeira coisa que eu preciso fazer. Ela seguiu 3 passos aqui. Se perder uma, primeiro passo, não acende a candeia. Eu quero achar essa dracma, primeira coisa que eu tenho que fazer é acender a candeia dentro daquela casa. Ela precisava acender? Precisava. Irmãos, as casas do Oriente naquela época, elas não tinham janelas. Eu vou falar de novo isso, aí você vai dar uma glória a Deus. Você não vai entender porque que você está dando glória a Deus, mas alivia meu lado aí, quando eu falar. As casas do Oriente, elas não tinham janelas, amém? O que isso tem a ver, pastor? Casa sem janela é ruim. Por um lado é. Por outro, uma casa sem janela, se você está dentro dela, você não consegue olhar para fora dela. Você não consegue olhar para fora, você não consegue olhar para o vizinho, você não consegue olhar para a vida do outro, você não consegue olhar o que está acontecendo lá. Se não tem janela e você está dentro daquela casa, você só consegue olhar para quem está dentro daquela casa. Irmãos, olha que princípio. Olha que coisa extraordinária. Jesus, quando ele usa essa parábola, ele está falando para a sua igreja: você precisa olhar para dentro de casa, como se a tua casa não tivesse janela. Ah, pastor, mas se não tem janela, está escuro. Ah, pastor, agora sim, agora combinou com a minha casa. Pensa numa casa que é treva. Pensa numa casa que é difícil até para orar. Pensa numa casa que o ambiente é conturbado. Pensa numa casa que a coisa é difícil. Por isso a primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a candeia, amém? Primeira coisa que ela fez foi trazer luz. Primeira coisa que ela fez foi trazer luz em meio às trevas. Em João 1 fala que as trevas, elas não permanecem contra a luz. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se eu pegar uma vela aqui agora e acender essa vela aqui no chão, essa vela não vai fazer diferença quase nenhuma, porque o ambiente está iluminado. Mas se você apagar tudo, apagar todas as luzes, fechar as portas, fechar as janelas e acender uma vela, você vai ver a diferença que essa vela vai fazer naquele ambiente. De repente você se acha pequeno, de repente você se acha um fósforo, de repente você se acha uma vela, mas no ambiente de alta escuridão, a treva, a escuridão, ela nunca vai prevalecer contra a luz, por menor que essa luz se considere. A luz sempre vai trazer impacto sobre a escuridão, amém? Então a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Irmãos, nós estamos em uma parábola, amém? Existe uma simbologia. Nós já vimos que mulher sempre é igreja, e candeia sempre é o quê? Luz sempre é o quê? Vou melhorar. Fogo sempre é o quê? Porque se acendia com fogo, não tinha energia elétrica naquela época, irmãos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer a presença do Espírito Santo para dentro daquela casa. Ah, aquela casa tem muita treva, então a luz vai entrar, porque agora tem um crente, tem uma pessoa cheia do Espírito Santo dentro daquela casa, e as trevas não prevalecem, nunca vão prevalecer contra a luz. Agora eu não posso me apequenar, irmãos. Eu não posso me achar tão pequeno que não tenho capacidade. Ah, pastor, mas se eu fosse pelo menos o chefe da família, para com isso. Deus é mestre em chamar os pequenos. Deus, ele poderia ter salvado um monte de pessoas na sua casa, mas ele quis começar por você. Ou ele estava confiando em tu, cara. Ele entregou a dracma e falou: é contigo. Ah, mas o outro é mais capaz. Você não conhece a capacidade das pessoas. É contigo. Quando Deus, ele chamou Moisés para liberar o povo, para tirar o povo da escravidão, Moisés cogitou de repente Arão era mais velho e tal. Não, Moisés, não. É você, cara. Ah, Senhor, mas eu sou um pedaço de... Moisés, é tu. Tu vai. Jeremias, uma família, irmão, família judaica era família grande.
Hoje é que tem esse negócio de filho único e tal. Não, não era assim. E aí Deus chama Jeremias. E Jeremias nem fala, ele só pensa. Poxa, mas eu sou novo. Podia ter chamado meu irmão mais velho. Podia ter chamado meu pai, minha mãe. Quando Jeremias só pensa, Deus fala, não diga que você é novo. Porque desde o ventre, eu já tenho olhado para você de uma forma diferente. E desde o ventre, eu já tenho constituído você profeta sobre as nações. Então, aonde eu mandar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar, Jeremias. Oh, irmãos, eu não sei se você consegue nessa noite sentir a chama de uma chamada de Deus para fazer uma obra grande. Às vezes a gente acha que obra grande é obra que a gente faz fora, mas Deus, Ele quer te colocar dentro de uma casa sem janela e quer que você acenda essa candeia e traga fogo, e traga luz, e traga a glória de Deus para dentro daquele lugar. Eu te desafio a começar a orar dentro da sua casa. Irmãos, as minhas primeiras orações eram assim. Eu começava a orar repreendendo tudo que é demônio, repreendendo tudo que é cão, e eu falava, Senhor, agora tem um crente aqui dentro, então eu repreendo todo demônio dentro dessa casa, a luz do Senhor vai brilhar dentro desse lugar. Comece a orar assim. Eu falei que era batalha, eu falei que era uma parábola que falava de guerra. Por que guerra? Porque a nossa acomodação vai olhar assim e vai falar, não, eu já tentei. E quem diz que se vence uma guerra na primeira batalha? Quem diz que se vence uma guerra na primeira tentativa? Quando o rei ele estava sendo oprimido por outros povos, Eliseu chegou nele e falou, traz as flechas, traz o arco, atira a flecha da vitória do Senhor. Ele atirou 1, 2, 3 flechas e parou. E quando ele parou, Eliseu ficou bravo e falou, você é louco, você deveria ter atirado 7, 8, 20, 200 flechas, porque não se ganha uma guerra com 3 batalhas. Você vai ganhar 3 batalhas, mas depois na 4ª você será derrotado, porque você não foi perseverante, você não insistiu em atirar as flechas. Ei, Deus Ele tem dado para nós flechas poderosas, e eu não posso deixar guardada, eu não posso deixar engavetada, eu não posso deixar escondida. A palavra de Deus fala que a candeia, lembra da candeia? Que se a candeia ficar escondida debaixo da cama, ela não serve para nada, mas se ela sai de lá, ela vai iluminar todo lugar. Ei, candeia de Deus, Deus Ele confia, Deus Ele acredita na sua capacidade, porque é Ele mesmo quem tem dado essa capacidade. Ela acendeu a candeia. Qual é a segunda coisa que ela vai fazer? Olha aí no seu texto. Ela varre a casa. Irmãos, o que é varrer? Varrer é arrumar, varrer é limpar, varrer é acabar com a bagunça, varrer é acabar com a desordem. Ah, mas os demônios estão na minha casa. Ah, irmãos, mas Deus Ele te dá uma vassoura espiritual para você chegar colocando para correr, para você trazer ordem para aquele lugar, porque a Bíblia diz que se o valente bem armado guardar a sua casa, ele pode repousar em segurança, mas através de um crente chega naquela casa um que é mais valente do que ele, e ele coloca o valente para correr. Oh Deus, acredite na unção que existe em você, acredite na capacidade que existe dentro de você. O Deus Todo-Poderoso, Ele habita dentro de você. Deixe essa glória se espalhar dentro daquele lar. É hora de arrumar a bagunça, amém? Pastor, mas a minha vida já é uma bagunça. Então conserta hoje, arruma a bagunça hoje, porque eu não consigo arrumar a bagunça na minha casa sem antes arrumar a bagunça que está aqui dentro. Mas o nosso Deus não é um Deus de desordem, Ele é um Deus que põe tudo no lugar, amém? A terra era sem forma e vazia, então o nosso Deus começou a colocar ordem no meio do caos. Ela iluminou aquele lugar. Ela varreu até não ficar nenhuma sujeira. É interessante, irmãos, ela não procura antes de varrer. Às vezes varrendo você já encontra. Quem nunca encontrou alguma coisa varrendo a casa? Se tu nunca encontrou nada é que você não varre direito.
Não vai embaixo da cama, tá? Mas quem nunca encontrou alguma coisa varrendo a casa? Então ela foi varrer, de repente eu encontro. Mas o objetivo ainda não é esse, o objetivo é colocar ordem. O objetivo é deixar o ambiente limpo. O objetivo é deixar o ambiente puro. Porque depois é guerra, irmãos. Eu falei que é batalha espiritual, porque depois que tudo isso acontecer, é hora de procurar diligentemente. É hora de procurar com cuidado. Procurar até quando? Não sou eu que estou falando, é Jesus. Até encontrar. Não é até eu ficar cansado. Não é até eu ficar estressado. Não é até as coisas começarem a se bagunçar de novo. Não, é até encontrar. Meu Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, em 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra. Insiste. Sendo oportuno ou não sendo oportuno. Ou seja, insiste. Insiste, insiste. Essa mulher simboliza 2 tipos de insistência. A primeira é a insistência a pregar. Insiste. Vão me chamar de chato? Não, vai ser a primeira vez que vão te chamar de chato. O ruim é quando a moça que você quer namorar te chama de chato. Mas o pessoal da sua família já sabe que tu é chato mesmo. Então insiste, insiste, prega, fala, fala, fala. E a segunda forma de insistir, Jesus fala assim: batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. A palavra de Deus também fala que numa certa hora da noite uma mulher foi incomodar um juiz porque ela queria que justiça fosse feita. E o juiz não estava nem aí para aquela mulher e muito menos para a causa dela. Mas ele falou assim: olha, eu não temo a Deus e nem tenho nem aí para essa mulher, mas ela está perturbando. Se eu não fizer justiça para a casa dessa mulher, ela nunca vai parar de me perturbar. Então deixa eu fazer alguma coisa para ela parar de me encher o saco. Aí depois vem a lição de Jesus: se vós, sendo maus, sabeis fazer boas coisas, que dirá o vosso Pai que está no céu. Irmãos, existe o juiz da Suprema Corte. E ele está falando: insiste. Insiste para que ele julgue a sua causa. Porque ele vai julgar a sua causa. Insista, insista. Pregue, insista em pregar. Bata, insista em bater. Busque, insista em buscar. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu não quero para mim, e eu também não quero para você, que você naquele dia que estiver diante de Jesus, chegue com a dracma faltando. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ouvir notícias. Assim como essa mulher deu notícia, fez festa, convidou as amigas, fez um frevo, porque a dracma que estava perdida, ela foi encontrada. Assim como o pai do filho pródigo deu uma festa, porque o filho foi achado. E assim como o pastor se regozijou a achar a ovelha que estava perdida, existe uma dracma perdida dentro da sua casa. E é por lá que você vai começar a honrar o nome do Senhor. Ah, pastor, irmãos, a gente é mestre em arrumar desculpa, pastor, mas o próprio Jesus falou que um profeta não tem honra dentro de casa. Mas esse próprio Jesus viu a sua mãe, viu os seus irmãos se tornarem grandes homens de Deus. O primeiro bispo da história de Jerusalém se chamava Tiago. Tiago que escreveu o livro de Tiago. Quem era esse Tiago? Era discípulo? Não, ele era irmão mais novo de Jesus. E esse irmão mais novo de Jesus, que outrora zombou, outrora não deu razão para aquele profeta, outrora achou que ele estava ficando louco, quando ele viu um Jesus ressurreto, quando ele viu um Jesus transformado, quando ele viu um Jesus diferente, ele se transformou. Eu profetizo que a sua família vai ver uma pessoa transformada, vai ver uma pessoa ressurreta, vai ver uma pessoa que morreu para o pecado, está vivendo para uma nova vida, e eles em nome de Jesus serão transformados para a glória de Deus.
Feche os teus olhos e comece a guerrear, irmãos. Ministério de louvor, eles vão tocar uma música, mas eu te convido a começar a orar agora. Começa a apresentar, Senhor, aquela dracma lá eu já tinha deixado para lá. Ah, pastor, entreguei na mão de Deus. Entregar na mão de Deus é gíria gospel para desistir, para deixar para lá. Deus, Ele nunca falou que eu devo orar e parar de orar e entregar na mão dEle. Ele sempre disse que eu preciso bater, insistir. É isso que a palavra de Deus fala. Para com esse negócio de entreguei na mão de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a noiva orando, irmãos. Eu quero ouvir a noiva orando. Eu quero ouvir essa busca começando nesse lugar. Depois o ambiente de glória vai iluminar, vai tomar conta dessa casa. Depois o ambiente de glória vai tomar conta desse lugar. Eu preguei relativamente rápido para você poder bater, até a porta se abrir. Ninguém é rebelde demais, ninguém é difícil demais, ninguém é impossível demais que resista à presença do Espírito Santo. É Ele que convence, mas sou eu que falo, sou eu que oro, sou eu que prego, sou eu que apresento a minha causa diante do Senhor. Onde estão aqueles? Onde estão? Deus Todo-Poderoso, toma, Senhor, nessa hora cada um dos teus filhos nas tuas mãos, e que o Senhor, ó Deus, venha revestir-nos de uma autoridade, em nome de Jesus, irmão, e que Deus, Ele te abençoe nessa noite, para que você encontre essa dracma que se perdeu, amém?